Está no ar o FrilaCast. Fala galera, bem-vindos ao FrilaCast. Estamos no 10º episódio, último episódio dessa primeira temporada de 2020. Estou aqui hoje com Robson Araújo, que pessoalmente já fez parte da minha vida há bons anos atrás e continua hoje em dia, dessa vez como cliente, não como parceiro profissional. Robson, muito bem-vindo, obrigado por ter topado, é um prazer estar aqui com você hoje. Boa noite a todos, boa noite, Bruno. Agradeço muito pelo convite. É uma honra estar participando desse último episódio de 2020 e espero agregar um pouquinho dos meus conhecimentos, da minha trajetória profissional com quem estiver nos ouvindo. Legal. Cara, vamos voltar uns bons anos da tua vida ali, quase na tua adolescência. Você me falou que não foi fácil começar no mercado de trabalho, né? Teve uns perrengues ali na época de 25 de março. Como que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Cara, passei por poucas e boas, né? Eu venho de uma família de uma artesã e um motorista de ônibus. Tá? Em determinado período da minha vida, aos 14 anos, meu irmão do meio ficou desempregado e uma das soluções encontradas foi vender produtos na Feira da Madrugada da 25 de março. E eu ali, Tá. com 14 anos de idade, Pra quem não sem sabe o que nenhuma... é a Feira da Madrugada, que não é de São Paulo, como que funciona? A Feira da Madrugada funciona quando todas as lojas da 25 de março estão fechadas. Então, os ambulantes utilizam esse horário para armarem barracas e oferecerem os produtos para visitantes de interior e fora do estado de São Paulo. Então, é um comércio bem atrativo, porque os produtos normalmente são vendidos sem nenhum tipo de imposto sobre a ilegalidade, né? Sim, Mas são produtos que são levados para vender no Brasil inteiro. entendi. E nessa época você começou a ajudar teus pais a vender artesanato lá, é isso? Exatamente. Então, eu comecei a ajudar o meu irmão que estava passando por essa dificuldade naquele determinado momento. Ficamos aproximadamente um ano trabalhando na Feira da Madrugada na 25 de março. O começo foi mais difícil ainda, porque nós, nas primeiras semanas, ficamos na tentativa de arrumar um espaço. Então, é um ambiente muito concorrido. Tá? Então, você chega para vender os seus produtos naquela região. Cada um já tem o seu espaço na calçada e você lugar um pedaço para fazer as suas vendas não é uma tarefa fácil. Então, nós tivemos a sorte de duas pessoas abrirem um pouquinho a mão do seu próprio espaço para nos dar a oportunidade de começar a vender ali. E o que você vendia nessa época? Qual era o artesanato que vocês vendiam? Minha mãe sempre, desde que eu nasci, ela faz artesanato para enfeites de cabelo, né? Então, lacinho, tiara para bebê, Tá? e esses artesanatos voltados à produção infantil feminina. Entendi. Então, ela sempre vendeu, inclusive, para grandes comércios na 25 de março, como o principal cliente dela sempre foi a Marinhos Fernandes. Entendi. Aí você falou que teve uma época que você ganhava nem R$ 5 por dia, era isso? Não, era exatamente isso. Eu ganhava R$ 5 por dia para estar fazendo esse trabalho diário na 25 de março, mas que recebia isso com enorme satisfação, Claro. porque nessa época eram poucos amigos que tinham R$ 30 no final de semana para gastar e ter essa iniciativa, sabe, de começar com as vendas, começar nesse mercado de empreendedor. Então, isso me ajudou muito a seguir com a carreira e não ter vergonha de nada, tá? Então, assim, Sim. eu dou as caras para tudo e foi graças a esse período aí que me deu essa oportunidade de estar começando a trabalhar. Aí depois de um tempo passando lá, resolveram ir para outro estado, é isso? Foi para Fortaleza? Então, meus pais são nordestinos, Tá?
e nessa época resolveram voltar para Fortaleza, né? Ficamos lá aproximadamente 6 meses. Eles não se adaptaram de volta à terra natal deles e voltamos para São Paulo. Na volta, meu irmão já estava empregado, já tinha parado com as vendas na 25 de março, então eu também não voltei. Fui seguir novos caminhos. Tá? E na sequência, vocês voltaram para São Paulo e você tinha o quê? Uns 15 anos na época? Ficou alguns meses em Fortaleza. Exato, E logo na sequência você começou a trabalhar numa empresa de engenharia, é isso? isso mesmo. Eu fui a indicação desse mesmo irmão que estava trabalhando na 25 de março comigo. Ele trabalhava numa empresa prestadora de serviços e me indicou nesse cliente que era uma engenharia. Infelizmente, 4 meses depois do meu trabalho ali como office boy, o contrato entre as empresas foi encerrado e eu fiquei desempregado. Acho que, sem dúvidas nenhuma, isso foi uma frustração, aí a minha primeira frustração no, como trabalhador, como alguém que gostaria de estar somando ali valores para poder ter suas próprias conquistas. Eu vi em um período curto ali as coisas estarem não indo tão bem, né? Mas chegando em casa ainda com o semblante abatido, o meu irmão mais velho, que tinha recentemente aberto um escritório de contabilidade, me fez um convite. Ele falou: se o problema era você trabalhar para poder aprender, porque você se preocupa com o seu futuro, então vem trabalhar comigo no escritório de contabilidade. Você estuda na parte da manhã, depois da escola você vai até o escritório e vai aprendendo. Então, eu, nesse momento, não faço nenhum tipo de pagamento de salário para você, mas você vai ter a condução para chegar até o trabalho e vai ter muito aprendizado. Vai ter esse crescimento em absorver conhecimento com as pessoas que lá estão. Eu não pensei duas vezes e aceitei o convite, né? Eu gostaria muito, já gostava muito de contabilidade, de matemática nessa época. Era inclusive o que eu tinha de expectativa de formação acadêmica no futuro. Gostaria ter feito matemática, ter sido um professor de matemática. Olha que legal. Não é uma coisa comum de ouvir, né? É verdade, normalmente todo mundo foge de matemática. Inclusive eu, cara. Então, assim, tirando algumas breves experiências aí, lógico, na parte de vendas da 25 de março e como office boy, tua vida inteira basicamente foi contabilidade. Desde essa época dos 15 anos aí até hoje em dia, você respira contabilidade e matemática, certo? Exatamente. O começo na contabilidade foi mega difícil, não foi nada fácil. Eu tinha uma enorme dificuldade em absorver o conhecimento relacionados aos lançamentos contábeis, as informações de ativo e passivo, aos cálculos dos impostos relacionados à área fiscal. Tá? Isso deve-se muito à ausência de uma base acadêmica aí na parte de formação mínima na escola, né? Acho que todo mundo deveria ter conceitos básicos para não chegar na fase de trabalho tão vendido assim. Me incluo nessa, cara. Por sorte, nesse escritório de contabilidade, tive pessoas que puderam me ajudar, inclusive meu irmão chegou a fazer mímica para eu poder absorver algumas coisas ali de contabilidade. Sofri com algumas coisas naquela fase de adolescência, você sempre acaba citando que você não lembra alguma coisa, você precisa ver, e ele sempre foi bem rígido comigo. Então, quando eu esquecia de alguma coisa, quando eu não tinha as respostas de clientes de forma direta, eu ficava sem almoço. Era bem rígido mesmo.
E você comentou que você andava bastante, né? Ida e volta do trabalho, principalmente para economizar dinheiro. Exatamente. Como eu falei, quando eu recebi esse convite dele, naquele momento difícil para mim, foi um convite para não ter salário. Então, o que ele se propôs a pagar para mim foi o almoço e a condução. Então, só existiam duas formas de eu conseguir guardar dinheiro. Era levar algo para comer e não gastar o dinheiro da condução. Então, eu morava no Tucuruvi, na Zona Norte, de São Paulo, e o trabalho era no Jabaquara, né, na Zona Sul de São Paulo. Só que após chegar de metrô do Tucuruvi ao Jabaquara, tinha mais 5 quilômetros de percurso de ônibus. Então, esses 5 quilômetros de percurso eu ia a pé, para poder ter o valor do ônibus guardado e poder juntar já pensando na faculdade. Então, essa era uma preocupação grande que eu tinha, Ida e volta, né? ir de volta. Então, eram 10 quilômetros por dia andando. Era bem puxado, cara. Ainda mais pra quem tava começando ainda, né? 15, 16, 17 anos. Robson, você fez faculdade de quê? Eu fiz faculdade de Ciências Contábeis, com ênfase em auditoria. Estudei na FIG, em Guarulhos. Naquele momento foi uma opção para mim, por ser a faculdade mais próxima à região que eu morava, que eu tinha residência, e por ter o menor custo, e a faculdade tinha nota A no conceito do MEC. Então, tinha todos os atrativos para que eu fizesse a opção pela FIG e, sem dúvidas, além de ter uma excelente educação acadêmica, consegui juntar bons amigos aí. Você trabalhava na Zona Sul e ainda voltava pra faculdade em Guarulhos. Era Exatamente. puxado, né, cara? E até o metrô Tucuruvi, pegava o ônibus, dormia em pé dentro do ônibus. E essa era a rotina diária, Pra galera né? que tá reclamando agora, já passou por coisa muito pior Cara, aí. normalmente, quando eu contrato trainees aqui, que são as pessoas que normalmente reclamam pra caramba de percurso, de vida corrida, eu conto só um pouquinho dessa história inicial, porque eu realmente eu caminhava 10 quilômetros por dia, saía desse perrengue, ia até a faculdade. No primeiro semestre de faculdade, com tudo isso, eu fui o único aluno da faculdade inteira a tirar 10 em todas as matérias. Saí no jornal da faculdade como aluno nota 10. Legal. Nesse tempo, como eu comentei um pouco antes, eu guardava o dinheiro do Vale Transporte, do Vale Refeição, para poder pagar a faculdade. Ou seja, quando dava o intervalo da faculdade, que todo mundo ia comer um dog no Lago dos Patos, ou o dog ali da faculdade, eu não comia nada. Eu ficava literalmente com fome para poder ter o dinheiro e condições ali de terminar minha faculdade, que era o meu principal objetivo. Claro. E você mudou de emprego logo na sequência também, né? Você começou a faculdade. Exatamente. Depois de uns 6 meses, eu tive um convite, né? Uma oportunidade de emprego para trabalhar no Paris, no escritório de contabilidade chamado Luan Contábil. Um escritório com poucos clientes, uma, com uma metodologia tradicional aí japonesa, então eles eram bem rígidos na questão de horário, mas não tinham nada de procedimentos em relação à contabilidade. Eu entrei para ser um mero digitador. Na época, eu pulei de um salário de 0 para R$ 600, então foi um dos momentos mais gratificantes, porque eu teria condições de pagar minha faculdade, não andar mais e ainda comer o lanche na hora do intervalo. Claro. E foi exatamente o que eu fiz quando eu recebi o meu primeiro salário. Então, eu tenho um amigo que é meu parceiro em um dos meus negócios hoje, que é o Leandro. Ele conhece bem essa história. Ele estava comigo nesse primeiro salário e que eu comi vários lanches ali para descontar todas as vezes que eu não tive essa oportunidade.
Aí só de raiva nunca mais caminhou na vida também, né? É, nunca mais caminhei na vida. Tenho muito orgulho da barriguinha conquistada nesse tempo. Você comentou que esse escritório novo não era tão preparado em relação a processos e, enfim, coisas que você já tinha visto antes. Isso fez muita diferença para você? Isso fez uma diferença enorme, principalmente para eu conseguir visualizar o que eu tinha adquirido de conhecimento de bagagem profissional até aquele momento. Quando eu entrei no escritório, eu ainda tinha a visão de ser um ajudante, de, de estar fazendo um trabalho muito operacional e sem ter a mínima noção do que significava aquele trabalho de lançamentos contábeis, de apuração de impostos e etc. Quando eu me deparei num escritório que precisava ter uma evolução de processos, que eles não tinham, no mínimo, um site institucional, que eram coisas que para mim eram muito normais no escritório que eu estava anteriormente no meu irmão, eu comecei a sugerir mudanças. Então, a primeira mudança foi, por que a gente não cria um site institucional para que a gente possa divulgar nossos trabalhos? Hoje nós temos aqui cerca de 30 clientes, mas ninguém nem sabe que a gente existe. Não tem nenhuma forma disso ser divulgado. Então, vamos criar um site. É, no mínimo, uma ferramenta que vai ajudar a gente a ser pesquisado aí. E aí você imagina isso, falando de muitos anos atrás, era bem diferente. Você não tinha rede social para divulgar, era só site mesmo. Era busca direto no Google, né? E além desses processos, então eu consegui elaborar toda uma ferramenta de controle de envio de documentação, mapear por cliente da contabilidade quais eram os regimes de cada cliente, o que era escriturado dentro de cada cliente. Quando a gente fala de sistemas de escritório de contabilidade, a gente sempre entende que a contabilidade tem a obrigação de fornecer as informações contábeis, fiscais e trabalhistas de folha de pagamento. Normalmente, o sistema de contabilidade tem todas essas ferramentas de forma integrada. Então, quando você faz a folha de pagamento, isso reflete na contabilidade. Quando você faz o processo fiscal, isso reflete na contabilidade. Naquele momento, isso não fazia absolutamente nenhum sentido no escritório da Luan. Então, era necessário fazer todas as parametrizações para que o sistema fosse utilizado de uma forma mais completa. Então, eles não tinham esse conhecimento, eles eram bem tradicionais, como o contador guarda-livros, e eu trouxe um pouquinho de otimização nesse processo. Foi aí que ganhou o nome, né? Exatamente. Alguns meses depois, eu tive uma conversa com o sócio da auditoria, o senhor Antônio Tomisawa, uma das pessoas que eu guardo com o maior carinho do mundo, porque foi a pessoa que me deu oportunidade quando eu não imaginava que eu tivesse tanta capacidade, né? Então, quando a gente colocou o site no ar, ele me deu uma premiação. Uma semana depois dessa premiação, ele mandou o contador responsável ir embora. Ele falou assim, ó, eu estou mandando ele embora porque eu tenho plena confiança que você tem todos os conhecimentos para tocar o time de contabilidade. A gente está falando de um time, na época, o escritório tinha mais ou menos 25 pessoas, né? E depois de um tempo, ele me passou a responsabilidade também do departamento fiscal, e depois de um tempo também a responsabilidade do departamento pessoal, onde é confeccionado as folhas de pagamento, né, o trabalhista. Ou seja, era um garoto de 19 anos que tinha mais ou menos essas 25 pessoas respondendo, direcionando os trabalhos de controle para mim. Eu ainda só no segundo ano de faculdade. E foi muito gratificante, porque foi algo que
que foi rápido, sabe? Eu não esperava por isso. Então, eu lembro que o primeiro momento que eu tive na Luan, eu saí da sala do senhor Antônio, fui até o banheiro, fechei a porta, olhei nos espelhos e chorei olhando para mim no reflexo, dizendo que, pô, eu seria capaz de muita coisa, porque eu tinha tido a noção de como as coisas se encaixavam e como eu poderia absorver cada vez mais conhecimento. E a partir desse momento eu comecei a me debruçar em aprender mais, tá? Então fiquei até um pouco chato, porque todos os livros que eu estava lendo eram livros técnicos de contabilidade, da área fiscal, e basicamente eu fiquei meio nerd nessa época, porque quando você se debruça muito em um determinado assunto, para outros você fica sem. Então, às vezes, eu, numa roda de amigos ou com família, os meus assuntos eram assuntos sobre trabalho, sobre, imagina chegando e falar sobre equivalência patrimonial em casa, né? Não era muito legal. E aí que eu falo que o senhor Antônio, o sócio do escritório, foi muito importante na minha vida. Ele viu isso também, tá? Ele viu que eu estava ficando muito bitolado em adquirir muito conhecimento técnico e começou a me chamar e me passar filmes sobre a história japonesa, sobre livros de autoconhecimento, livros de liderança. E aí eu fui começando a também me preparar para ser um gestor melhor que viria no futuro, né? Legal. Então, não só com conhecimentos técnicos você faz uma boa gestão, você precisa ter também conhecimentos de forma geral. Você não vai chegar numa reunião, abrir o seu computador e começar a falar de um monte de termo técnico do outro lado. Você precisa saber como chegar no assunto que você busca, né? Então, nesse momento eu perdi e recuperei essa parte importante no processo. Você ficou um bom tempo lá também, né? Fiquei um bom tempo lá, muitas amizades e processos que foram conquistas, né? Então, a gente aumentou uma carteira de clientes consideráveis na Luan Contábil. Eu saí de lá de cabeça erguida como coordenador geral do escritório e comecei a ver que tem um ditado aí que é bem usado principalmente nesse meio, né? O que você deseja ser? Cabeça de rato ou rabo de leão? E eu ficava me perguntando, né? Pô, eu estou no escritório de contabilidade, eu tenho uma idade ideal, né? Ganho bem para a minha idade, acho que os meus amigos da época não ganhavam o valor que eu ganhava como coordenador de contabilidade, mas eu sabia que se eu insistisse em permanecer lá por mais tempo ainda, eu não teria uma evolução profissional, nem profissional e nem financeira. Então, eu comecei a buscar oportunidades na área de auditoria. Assim, se você é o melhor da sua sala, tá na hora de mudar de sala, né? Exatamente. Sem dúvidas, esse é meu pensamento até hoje, Bruno. Se você é o melhor do mundo, do círculo que você está, você precisa mudar, você precisa sempre ter um espelho, né? Você precisa se espelhar em alguém melhor que você, ou alguém que você visualiza como melhor que você, porque você precisa chegar nessa pessoa e ultrapassar ela, né? A vida vai ficar sem graça se você não tiver isso. Então, pensando nisso, eu comecei a ir atrás de processos seletivos de auditoria, participei de algum deles, com frustração de não ter passado, mas consegui passar no processo seletivo da BDO, nessa época como RCS. Nesse tempo de auditoria, sem nenhuma dúvida, foi o período que eu acumulei o maior número de conhecimento técnico,
e de vivência, né? De vivência de ter um amadurecimento profissional como homem, porque você tinha um network ali enorme, né? Então, cada semana você tinha uma empresa com um segmento completamente diferente. Você tinha um prazo de início e fim de cada trabalho. Você almoçava e almoçava com os sócios e diretores das empresas, e para isso você tinha aula de etiqueta. Era um mundo completamente diferente do que eu vim, né? Então, foi muito bom para mim essa época, apesar de ser muito rígido lá. Eu tenho uma história até um pouco engraçada, assim, constrangedora, mas engraçada, né? O presidente da BDO, o Raul Corrêa da Silva, a quem eu tenho um enorme respeito e admiração, sempre foi muito rígido com vestimenta e aparência, né? Então, em determinado momento, sempre foi pregado como metodologia da empresa, você tá com barba feita, né? Barba feita de verdade, tá? Então, você imagina, nessa época eu era um garoto que mal tinha barba, era um pelinho ou outro ali, mas eu tinha que fazer a barba todos os dias. E um dia, chegando no escritório, eu lembrei que eu não tinha feito a barba, liguei para o meu gerente e avisei para ele, pô, eu não fiz a barba. Eu vou parar no lugar, eu vou fazer e vou para o escritório. E ele me disse, não, você nem tem barba, nem dá para perceber, pode vir. Você fica aqui tranquilo, né? Aí foi assim, fiquei lá o dia todo. Quando deu a hora do almoço, eu fui sair com o meu gerente para almoçar. Quando nós já estávamos sentados na mesa, o presidente da auditoria nos ligou falando que iria almoçar conosco. Ele passou o almoço inteiro olhando para mim e no final do almoço, já no escritório, ele me chamou na sala dele com um presente, todo embrulhado, né? Isso daqui é porque eu gosto muito de você e porque eu quero que você continue na nossa empresa durante muito tempo e porque você precisa ter uma carreira longa. E aí, quando eu fui abrir, era um kit de barbear, né? Olha só. Então, assim, é uma história que mostra como era rígido ali o processo dessa mudança, né, na auditoria, mas que me serviu como aprendizado também. Cada lugar você tem a sua própria política, e se você se sujeita Claro, a estar naquele ambiente, você precisa seguir todas as regras, né? claro. E, cara, imagino que deva ter sido, assim, uma mudança brusca na sua vida e... Primeiro que não é fácil disso acontecer, segundo que não é fácil de superar e aprender com tudo isso, mas vamos fazer uma analogia aqui, tentar entender da tua mudança de trabalhar na Feira da Madrugada na 25 de março até ter aula de etiqueta para como almoçar com os gestores da empresa, sabe? De não ter dinheiro para pagar o lanche na faculdade até tá ganhando um pouco melhor, conseguir comprar um carro, não precisar andar tanto que nem você andava. Não vou nem te perguntar o quanto isso foi importante, porque a gente sabe que foi, mas foi difícil, foi muito chocante fazer essa nova vida acontecer? Acho que é mais chocante, Bruno, se um dia passasse pelo processo inverso, né? Mas o processo que você tem todos os dias uma qualidade de vida melhor, que você olha para trás e vê que você saiu de uma condição X e que você teve conquistas durante esse período, cara, isso só me torna uma pessoa que pensa que eu posso fazer isso pelo meu próximo também. Então, todas essas pessoas que me ajudaram, né, eu citei aqui os meus irmãos, eu citei o senhor Antônio Tomissawa, poderia citar o meu gerente da auditoria, o Hugo Amano, o próprio Raul Corrêa, muitas pessoas que foram extremamente importantes na minha vida, tá? Que de alguma forma me fizeram sobressair para ter um objetivo maior. Então é isso que eu prego hoje,
e é isso que eu tento também fazer. Então, hoje, com a Smart Solve, eu procuro sempre dar essa importância de cada um saber exatamente o que tá fazendo e dar valor para cada conquista, né? Nesse período, eu tive a oportunidade de aprender a dirigir. Eu acho que muitas pessoas que acabam começando a dirigir aí com 16, 17 anos, com o carro dos pais, tiram uma habilitação com 18 anos, e é uma fase que eu vejo que até hoje todo mundo, quando faz 18 anos, fica numa fissura enorme para tirar a habilitação, né? Eu não tinha absolutamente nenhuma desses objetivos. Primeiro, porque meus pais não possuíam veículo. Segundo, porque eu também não teria dinheiro ou não gostaria de gastar dinheiro para tirar uma habilitação. Então, quando eu tive a oportunidade, eu comprei um carro, várias prestações aí, e aprendi a dirigir com o meu carro, fazendo autoescola de forma simultânea. Fui até a concessionária, paguei e liguei para o meu pai pedindo para ele ir buscar o meu carro comigo, porque eu não tinha condições nenhuma de sair, porque eu nunca tinha pegado no volante de nenhum carro. Então, todas essas conquistas foram super importantes aí para o meu Com desenvolvimento. certeza, né? Isso é um baita orgulho também, né? Vamos falar de quando, na verdade, um pouquinho antes de quando a gente se cruzou nesse mundo. Confesso que, assim, para quem não sabe, a gente trabalhou, eu vou dizer junto, mas não foi necessariamente junto, a gente tinha departamentos diferentes e clientes diferentes, mas atuamos juntos na UMAP, né? Há um tempo atrás. E, cara, eu era o Robson que você tá me contando. Então, eu era o estagiário que tinha medo de conversar com as pessoas, que não tinha a mesma visão que eu tenho hoje e tudo mais. E confesso que eu tinha um pouco de medo de você. Eu chego... Porque, assim, era qualquer problema, tinha que falar com o Robson. E eu esperava que não desse problema, porque eu não queria falar com você. Mas, assim, eu lembro pouco, mas muito bem do relacionamento que a gente tinha naquela época. Sempre, apesar de botar terror, sempre ajudou bastante. Mas antes de chegar nesse ponto de, nos encontramos, como que você chegou na UMAP? Eu ainda estava na auditoria, né? Era o lugar, como eu disse, que eu jamais teria nenhum motivo para sair, porque era o lugar que me dava tudo o que eu precisava. Me deu condições financeiras melhores, me deu uma bagagem de aprendizados melhores, network e conhecimento de diversos segmentos, né? No entanto, eu passei por um problema particular bem complicado, assim, que eu não desejo para ninguém, né? Meu pai teve câncer, no período que eu estava trabalhando na auditoria. Na auditoria, é bem comum que você fique pouco tempo disponível para sua família, para os seus amigos, porque você trabalha realmente mais do que o normal. Então, você estica horários normalmente em clientes. Quando você não pode finalizar o trabalho em cliente, você precisa finalizar de algum lugar, precisa estar sempre no escritório e muitas vezes viajando para alguma cidade que não é a sua. E era o que estava acontecendo comigo. Meu pai doente, minha mãe precisando do meu apoio, meus irmãos precisando do meu apoio, e eu estava nesse processo de estar me dedicando a essas viagens e ao trabalho, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Eu fui fazer um trabalho, na verdade eu fui fazer um treinamento para uma equipe de contabilidade fiscal na UMAP. Não foi um trabalho, foi um treinamento, né? Então o Ivo Tristão, na época, contratou a empresa de auditoria para dar um treinamento sobre como realizar procedimentos de recuperação de impostos, de compensação de tributos. Depois de 2 dias dando treinamento para a equipe dele,
Eu cheguei na sala dele e falei assim, ó, o treinamento foi realizado com sucesso, mas eu vou ser muito sincero contigo, eu acho que o trabalho que você precisa aqui não é de dar um treinamento para sua equipe, você precisa realizar um levantamento fiscal sobre os últimos anos da Almap, para que a gente possa primeiro identificar qual é o tamanho do crédito que a Almap poderia ter. Porque o que você está querendo fazer aqui é muito pouco em relação aos números da Almap. Aí, nessa mesma hora, ele ligou para o sócio da auditoria e falou assim, ó, eu estou com o Robson aqui e eu gostaria de contratar o processo de levantamento tributário, né? O sócio da empresa vendeu esse trabalho por um valor fechado, mesmo depois de eu ter falado para ele que seria muito melhor a gente ter vendido o trabalho por um success fee, né? Um ganho sobre o que fosse levantado de impostos. Eu já estava lá, então eu sabia mais ou menos o que eu poderia ter de benefícios. Após o término do trabalho, nós conseguimos levantar de crédito para a Almap cerca de 14 milhões, que foram devidamente compensados durante um bom período sem que a empresa tivesse nenhum desembolso de valores para pagamento de impostos. Depois desse trabalho concluído, né, o Ivo Tristão e o Guilherme Sacomani, na época, me fizeram uma proposta de integrar o time contábil da Almap. Eu, de cara, aceitei, primeiro porque era para ganhar um valor muito melhor do que eu estava na auditoria, mas o principal motivo era que eu poderia estar acompanhando melhor e do jeito que meu pai merecia naquele momento, né? Então, aproveitar ele até os últimos momentos, e assim foi, né? Aceitei a proposta. Houve uma situação engraçada aí que eu particularmente nunca vi isso e foi bem estranho para mim. Quando eu cheguei na sala do sócio da auditoria e eu falei assim, ó, você tem uma proposta, vou trabalhar na Almap, vai ser melhor para mim por conta disso, daquilo. Ele falou assim, não, você não vai, eu não vou deixar você sair. Pode ir embora, amanhã você volta e trabalha normal. Eu falei, não, mas eu quero ir, eu preciso. Aí eu liguei pro Ivo na Almap, eu falei, Ivo, eu acabei de falar com o Santiago na sala dele, ele falou que não vai me dar, não vai me mandar embora. Ele não quer. Ele falou assim, então pede as contas. Eu falei, eu já pedi, ele também não assinou. Ele falou assim, então tá bom, então eu tô indo lá na auditoria conversar com o Santiago. O Ivo saiu da Almap para ir até a auditoria conversar com o sócio, porque ele queria explicar sobre o que seria o plano de carreira que teria para mim na Almap e o motivo de ele estar me levando naquele momento, né? Então eu cheguei na Almap com uma puta moral, né? Porque eu tinha acabado de fazer um trabalho de levantamento de crédito, eu tinha tido dos principais gestores da área financeira ido até a auditoria conversar com o sócio para minha liberação e estava ganhando força para poder fazer um bom trabalho na Almap. E levantou 14 milhões, né? Não é pouca coisa. Realmente não é pouca coisa. A realidade depois ali, Bruno, eu vou te dizer que não foi o que eu esperava na fase inicial, né? O Ivo que me levou para trabalhar na Almap não era o mesmo Ivo do dia a dia, né? Então, por algumas vezes eu escutei dele que, pô, eu não vou te ensinar isso, ou eu não vou te passar isso. Você tá louco? Se eu te passar isso daqui, amanhã você manda embora. Então, eu fiquei muito preso em resolver alguns assuntos, né?
em arrumar alguns procedimentos, em atender a auditoria, então sentar do outro lado da mesa e continuar fazendo meu trabalho de levantamento de crédito. Então, um ano após a minha entrada, o objetivo de crédito foi outro, então a gente levantou um negócio que chama na área fiscal de juros sobre capital próprio, né? É uma forma de remunerar os sócios que fazem um investimento no capital. Só que também é uma forma de elisão fiscal. O que é a elisão fiscal? É quando você tem como planejamento tributário utilizar a legislação para pagar menos impostos. Então, foi utilizado esses processos de juros sobre capital próprio dentro de uma elisão fiscal, onde também houve uma economia para a UMAP de R$600 mil por ano a partir daquela data. O tempo foi passando, o Ivo se aposentou, uma grande reformulação foi feita na UMAP, e então, com a gestão do Gilvan Fontes, que até hoje está, eu consegui então ganhar um destaque maior, e aí tendo mais responsabilidades, e aí sim tendo responsabilidades e tornando os processos mais fixos para que não tivesse nenhum problema. E aí foi quando a gente finalmente se conheceu e trabalhamos juntos de determinada forma, né? Apesar de ser áreas diferentes. Sim, não, nós trabalhamos juntos. E, cara, se eu tinha medo de Eu fiquei você, imagina do Gilvan. Eu lembro da época do Gilvan também. É que eram, assim, vocês tinham um andar só de vocês, basicamente, né? Era dividido com outras áreas, mas a parte do financeiro, contabilidade da UMAP, tinham, assim, 30, 40 pessoas só pra isso. Então era outro universo. Você estava acostumado a viver lá no andar do atendimento, aí descia pro financeiro, todo mundo de social, arrumadinho, não podia falar palavrão, já era outra história, né? Não, era uma empresa completamente diferente dentro da UMAP, né? E como que era a vida dentro da UMAP para você nesse finzinho, né, nessa nova gestão? Cara, eu tive, com cada gestor que eu tive, eu absorvi muitos conhecimentos, né? Então, cada pessoa tem um estilo completamente diferente. Se você conseguir absorver dessas pessoas que passam na sua vida um pouco, cara, isso te traz um puta benefício. O Gilvan, por exemplo, ele é um cara com um nível de conhecimento e de evolução que é absurdo, absurdo. O Gilvan, por exemplo, se ele não soubesse fazer um determinado trabalho técnico em um dia, você pode ter certeza que no outro dia ele seria muito melhor que você. Porque ele tinha toda uma metodologia de raciocínio, né? Ele sentava, ele abria a prancheta dele, ele escrevia o processo do momento 1 até o momento de finalização com todo o nível de detalhe possível. Então, nesse momento que nós pudemos trabalhar juntos, eu adquiri muito disso, né? Isso, hoje, para mim, é muito importante. Ter todo o desenho da operação dos meus clientes, ter todo o desenho de fluxo de processo dos meus trabalhos internos, dos funcionários, nessa loucura de pandemia e trabalho home office, isso é muito importante, ter procedimento e desenhar o trabalho de cabo a rabo. Né? Foi muito desgastante também, porque eu passei pelo processo como key user de implementação de novas ferramentas na UMAP. Isso principalmente para colocar na cabeça de publicitários que é importante você ter novas ferramentas que vão engessar o processo como algo positivo, cara, é absurdo, é absurdo. Sem citar nomes também, participei de um processo de investigação na UMAP, né, onde eu consegui diagnosticar que existiam fraudes ocorrendo
entre departamento financeiro, contábil e uma agência bancária que tinha dentro do local, né? Então, existia um conluio entre pessoas dentro, onde se fraudava de forma ali semanal, R$ 5.000, você colocando isso daí por mês e por ano. Demorou bastante para a gente conseguir chegar nas pessoas, mas chegamos, e isso me trouxe também, na fase ali final, uma boa visualização do meu trabalho sendo realizado de forma positiva, sabe? E é importante pra gente ver que nem os grandes, e talvez até principalmente os grandes, não estão livres disso, né? É incrível como as pessoas são inteligentes o suficiente para criar fórmulas de burlar o processo, tá? Então, por mais que você tenha todo um sistema, controles internos, lembrando que a Almap era uma empresa auditada pela KPMG na época, tinha peer review da BBDO do Chile, tinha peer review da BBDO Nova York, e mesmo assim existiam fraudes. Por quê? Porque as pessoas envolvidas sabiam de como era feito o processo de checagem por essas auditorias. Então, se elas sabiam, era só elas investirem na fraude em valores pequenos que não seriam investigados. E aí, no volume, você consegue ter uma fraude mais significativa. Se perdessem o tempo pensando em como melhorar, não fazia tão bem, né? Exatamente. Você ficou quanto tempo lá na UMAP? Fiquei 6 anos, 6 ótimos anos. 6 anos. A vida não foi só trabalho na UMAP também, não, viu? Pode considerar que foi a empresa que eu mais me diverti trabalhando. Então, apesar de a gente estar falando sobre vários temas que são muito sérios, para trabalhar com o pessoal de criação, pessoal de atendimento, isso te contagia, né? Então, quantas vezes eu saí imitando meus colegas de trabalho, e isso acabou vazando e acabou virando piada. Quantas vezes me viram imitando os diretores e eles acabaram descobrindo. E também acabou virando piada depois. Então, teve um episódio com o Felipe, em que eu imitava ele conversando com o filho por telefone, e tirando assim um barato, porque era engraçado como ele era uma pessoa séria, falando com todo mundo e todo mundo respeitava, mas quando ele conversava com o filho, ele virava uma criança, né? Então, de forma muito respeitosa ali, eu imitava ele fazendo as conversas com o filho, até que isso foi parar nele, né? E aí ele tirou de letra também, aproveitou a brincadeira, mandou até o vídeo que eu tinha feito para a esposa dele, e aí foi tudo na brincadeira. Que bom que ele levou na brincadeira, né? Exatamente. Episódio interessante também, uma vez eu aluguei uma casa da praia, compartilhando e-mails para toda a equipe da UMAP, né? Só que era uma casa da praia, primeiro que ela não existia, e segundo que não era a minha, né? Eu compartilhei um anúncio para a Fabiana, que era uma companheira ali de trabalho, e para toda a equipe, né? Com um preço super baixo para temporada de final de ano. Outro dia, conversando com ela, ela me relatou que até hoje o pessoal procura ela tentando alugar essa casa da praia. E mesmo assim, cara, mesmo tendo boas experiências, você resolveu largar para viver de Game of Thrones, é isso? Exatamente. O que a gente falou lá no começo, né? Eu já não me via com nenhum tipo de contribuição na UMAP. Que a UMAP pudesse me dar algum tipo de contribuição naquele momento que me fizesse evoluir profissionalmente. Então, tive uma proposta da editora Leia, que era um dos clientes da auditoria também, na época que eu estava na auditoria, para assumir o setor financeiro e contábil, né? Aproximadamente ali
30 pessoas dentro desse escopo. Pra quem Onde o não, principal... pra quem não entendeu a brincadeira, é a mesma editora que lançou Game of Thrones, é isso? É isso mesmo. Editora que lançou Game of Thrones no Brasil. Editora do que todo mundo conhece como todo mundo já falou, já escutou alguma vez do politicamente correto e politicamente incorreto. Isso se lançou a partir de uma coletânea de livros da editora Leia. Então foi a partir daí que todo mundo começou a falar em politicamente correto e incorreto. Existem diversos livros nessa linha, né? E foi um período muito bom também, muito... Lá eu tive trabalho, tá? Então lá do início ao fim eu nunca tive nenhum momento de folga ou de hoje eu estou satisfeito com o trabalho que foi construído. Não, lá do início ao fim foi pancada, né? Tanto é que na segunda semana que eu estava na editora, eu sentei na mesa uns 10 minutos antes de sair para o almoço, fiquei sem fazer absolutamente nada, saí para o almoço, peguei a chave do carro e liguei para minha esposa e falei assim, pô, cara, eu acho que não vai dar não, tá muito punk aqui, eles estão me pedindo para eu fazer coisas que não são nem um pouco da alçada de uma pessoa, de um gerente contábil, e eu não tenho a mínima condição de fazer. Eu não sei fazer essas coisas. Eles contrataram a pessoa errada. Né? E aí eu desliguei o telefone e falei assim, cara, tipo, vou almoçar, vou tomar minha água, vou voltar e vou aprender a fazer tudo isso. Né? Vou me dedicar ainda mais para ter os conhecimentos que não eram até o momento que faziam parte do meu escopo de trabalho ou que tinha nada a ver com o que eu sonhava como alcance, né? E fui para cima, né? E eu todo dia falava assim, pô, a minha vida aqui na editora é difícil, mas a do diretor financeiro é pior ainda. Cara, eu nunca quero ser diretor financeiro dessa editora, porque deve ser foda. Um dos dias eu cheguei em casa falando para Patrícia, né, minha esposa, falei assim, caramba, o José Martins estava numa viagem, né, no Nordeste, o pessoal de Portugal pediu para ele voltar porque eles precisavam de um relatório X lá para entregar. Ele teve que voltar, largar a esposa lá na viagem e voltar. Falei, meu, imagina, deve ser uma loucura. Passou 4 meses, eles me fizeram um convite para assumir ali como diretor financeiro, porque o José Martins tinha aceitado a proposta para ficar exclusivamente em Brasília, numa outra empresa do grupo português. A Unileia, que é uma empresa de ensinos e que é um dos nossos clientes das mães de hoje. Tá. E você topou? E topei, e foi um processo mais difícil ainda do que eu já vim enfrentando, porque nessa época, na Editora Leia, nós vimos com 2 segmentos de atuação, segmento de edição escolares, venda principalmente para o governo, e aí você tinha o governo Dilma já no final da gestão, sem condições de honrar com compromissos financeiros, então deixaram de pagar algumas prestações, o que isso para uma editora de edições escolares significa o fim das operações, porque se de um lado você não tem o governo, o seu principal cliente, sem conseguir arcar com seu pagamento, como é que você faz com seus diversos fornecedores? Né? Então, nesse momento, houve uma cisão das empresas, onde o escolar foi vendido para uma empresa que teria condições de suportar esse fluxo de caixa por mais tempo, e eu continuei com as edições gerais. Só para quem não sabe, a edições gerais a gente classifica o que é livros literários, tá? Então, Game of Thrones está dentro das edições gerais. E os escolares, livros didáticos, onde são vendidos para a escola pública ou no mercado privado.
assumi a direção financeira das edições gerais, com a missão de pegar uma empresa com fluxo de caixa naquele momento zero, com uma dívida com fornecedores e impostos enorme, mas com uma operação que eu entendo que era saudável, né? Saudável, que trazia rentabilidade. A gente só precisava ter alguém que pudesse mostrar o rosto e passar credibilidade ali para os fornecedores. Então, nesse momento aí, em conjunto com a Leila Nami, que era a CEO do grupo, nós começamos a bater de porta em porta antes de ser cobrado, negociar com os fornecedores, mostrando a forma mais transparente possível, né? A gente deve, não nega, e pagamos quando puder, né? Mas de uma forma que pudesse transparecer que existia, sim, um plano de ação para que a dívida fosse quitada. Então, a gente tinha uma operação saudável, os fornecedores precisariam ter a visibilidade que essa operação seria concluída em um determinado período e que a partir dessa data nós conseguiríamos começar a arcar com o pagamento do nosso endividamento. E assim foi. Um por um a gente foi negociando, não deixamos de produzir e a empresa, depois de muito tempo, fechou o seu primeiro ano no azul, né? E depois, assim, depois disso, o mercado editorial, aí já vendo posição de mercado, números de vendas, lojas, livrarias fechando, os principais players do mercado com indicativos de que entrariam em RJ, né? Então você teve Saraiva e Cultura que entrou em RJ, você teve FENAC que acabou com as operações no Brasil. Então era momento de, eu gostaria de ter feito muito mais dentro da editora, gostaria de acompanhar o processo, mas eu já não acreditava mais no mercado editorial como um todo, principalmente porque você vê hoje em dia, Bruno, o mercado de games crescendo de uma forma avassaladora, né? Porque você tem mercado para isso, porque você tem todas as crianças, adolescentes e adultos que consomem esse produto. Eu não acho errado, eu consumo bastante esse produto também, meus filhos também. Mas muita gente faz a substituição de um game por um livro. Então, assim, o livro ele começou a parar de ser vendido. Ele não foi a concorrência do livro físico cair nas vendas, não foi o livro digital. Foi a produção em massa de games. Aí você tem games de tudo quanto é forma. Você tem games no celular. E isso equivale a um atrativo no seu momento de distração, sabe? No seu momento de folga. O que você faz? Você pega seu celular e abre para jogar um jogo. E não só isso também, né? Provavelmente foi na mesma época que estourou a bolha da internet, que saiu mais conteúdo, que saiu, enfim, Netflix, séries, tem muita coisa que impacta, né? Exatamente. Quando eu entrei na editora, a gente tinha um plano de ação de fazer toda a transformação do nosso catálogo de contratos de royalties, né, com os autores, para a transformação de livros em e-books e audiobooks. E no nosso planejamento, a gente tinha que hoje, 2020, a gente teria um faturamento de 90% e-book, 5% livro físico e 5% audiobooks. A realidade é completamente diferente. Ainda no mercado de vendas, o livro físico continua sendo o principal produto editorial. O e-book teve um crescimento pífio, e o que cresceu era algo que a gente não acreditava muito, foi o audiobook.
Então, muitas vezes as pessoas que não têm tempo colocam ali o audiobook para ouvir no trajeto do trânsito, na hora de dormir, e assim vai, né? Mas foi o que cresceu durante esse tempo. Olhando todo esse processo de que não haveria mais uma oportunidade, eu comecei a pensar em que forma eu poderia me reinventar. Então, comecei a trabalhar com a ideia de montar uma consultoria. Como é que foi esse dia D de você montar uma empresa? Como é que foi essa decisão ali? Ah, não quero mais, amanhã eu abro uma empresa minha. Como é que foi isso? Eu passei por um momento na minha, durante toda a trajetória profissional, Bruno, em que as pessoas me procuravam para tirar algum tipo de dúvida, né? Então, pô, me ajuda, tô abrindo uma empresa, me dá uma sugestão, como que eu faço para me planejar para isso? Ou, pô, você me ajuda aqui a ver qual vai ser a carga tributária menor para minha empresa? E diversas vezes eu me propunha ajudar essas pessoas, mas eu sabia que isso não era um fim profissional para mim, não era business, né? Era como uma ajuda para um amigo, né? Então, o que me fez começar a ver isso com olhos diferentes, primeiro foi dentro da UMAP ainda, o Rinaldo Godin, redator ilustre de criação, e hoje um orgulho de falar que ele foi o meu primeiro cliente, que me fez começar a pensar de forma diferente. Me procurou porque ele estava com problemas fiscais ali, pagando uma carga tributária enorme, né, com o contador dele do Rio de Janeiro. Então, nós fizemos um trabalho em conjunto para que ele pudesse ter uma carga tributária menor, abrir uma empresa em São Paulo, com opções de ser enquadrado dentro do Simples Nacional e ter uma estrutura de fluxo de operação, né? Então, ter toda essa consultoria. Olha, foi o meu primeiro e único cliente até esse momento de decisão na lei. Quando eu falei, pô, eu ajudo tanta gente busca aí empreender, acho que chegou o momento de fazer diferente, né? Então, eu vou profissionalizar o que eu já venho fazendo há algum tempo. Só que eu queria fazer algo de uma forma realmente profissional, tá? Então, eu tinha ainda na minha cabeça o espelho da consultoria que eu havia trabalhado, da BDO, de todo o conceito das pessoas que lá estavam no momento de ensinamento para mim. Então, Hugo Amano e Alberto Brunati, que eram os gerentes da época, hoje sócios, diretores aí de Big Four. O Gamano é sócio da própria BDO ainda. Consegui pensar em que eu deveria levar aquele modelo de negócio de sucesso para o meu negócio que estaria sendo construído. Então, primeiro eu pensei ali no que seria um nome estratégico, chamativo e que tivesse muito a ver com o meu processo, né? Então, Smart Solve foi disso. Smart por resolver ali com inteligência, né? Solve significa resolver na tradução, mas acima disso era uma fórmula simples dentro do Excel. E como eu usava muito Excel, eu fiquei procurando alguma fórmula em inglês ou alguma coisa que pudesse fazer algum tipo de sentido para que eu utilizasse algo do Excel para montar o nome da empresa. Entendi o conceito Então, também, depois... mas o que a Smart Solve faz hoje? Para quem não... Então, aí, pensando no processo, eu criei toda uma metodologia de trabalho, tá?
Então, qualquer arquivo que fosse desenhado por qualquer funcionário dentro da UMAP, ele deveria ter a mesma cara. Qualquer e-mail direcionado de algum funcionário da SmartSolve, ele deveria ter o mesmo formato, para que dessa forma eu pudesse criar uma identidade da UMAP. Primeiro visual e segundo técnico. Então, a UMAP a SmartSolve se propôs de forma inicial a prestar um serviço de BPO, né, de contabilidade, igual a um escritório de contabilidade, porém com todo jeito e cara de auditoria e consultoria, tá? Onde os trabalhos não seriam simplesmente entregues para os clientes, mas eu sentaria com os clientes para sempre passar um diagnóstico do que seria mais adequado para que eles pudessem seguir. Você vê muitos empreendedores que começam nos seus projetos sem ao menos saber qual é o regime tributário adequado para aquele segmento, ou para aquele segmento com o que se existe de expectativa de faturamento, ou qual é a forma societária ideal para aquele determinado empreendedor. Então, a SmartSolve surgiu para dar esse tipo de orientação, para ser um escritório de contabilidade com valor, tá? Sendo mais consultivo. Com o passar do tempo, as coisas vão se transformando, né? Eu diria que a SmartSolve tem muito a ver com o camaleão ali, que se transforma de acordo com a diversidade dele. Nós começamos a buscar clientes e aí querer brigar com possíveis clientes das mesmas auditorias que nos formaram. Então, por que não vender um trabalho de auditoria se eu tenho toda a bagagem para fazer esse tipo de trabalho? Por que não vender uma consultoria tributária da mesma forma que foi realizada naquela minha passagem na UMAP? Né? Por que não levantar mais 14 milhões em outros clientes? Então, hoje, com muito orgulho, a SmartSolve é uma empresa de auditoria e consultoria contábil, onde nós nos propusemos a oferecer trabalhos de auditoria de revisão completa e limitada. Temos profissionais registrados no CVM e equipe de auditoria para fazer esses determinados trabalhos. Temos uma equipe de consultoria tributária que consegue, com respaldo de sistemas de automação, fazer levantamento de créditos tributários com uma velocidade muito grande e, acima de tudo, oferecer relatórios que os nossos clientes possam utilizar como game change na operação. Tá? E isso é o que nos dá hoje o maior retorno. Os nossos principais clientes, ou nossas grandes conquistas, vêm de clientes que são indicados. Então, a gente faz um trabalho bom em um cliente e a gente sempre tem um retorno positivo aí desses trabalhos sendo realizados de forma positiva. Sem contar o network que você teve a vida inteira também, né? Pelo pouco que eu acompanhei, grande parte dos clientes hoje são ex-parceiros teus de trabalhos antigos, né? Esse é um ganho para a vida, né? Então, eu posso dizer que sim, 50% dos clientes da SmartSolve são clientes e amigos e que fizeram parte da minha vida em algum momento. É o que você falou, são networks que você conquista na vida, né? Ou seja, se eu tivesse feito alguma cagada lá atrás, com certeza não teria esses caras do meu lado. Não, com certeza. E eu sou suspeito para falar também, conheço teu trabalho, conheço você e conheço o trabalho da SmartSolve, além de ser cliente aqui da agência. Então, cara, se não fosse tudo isso, eu indicaria da mesma forma. Deixa eu te falar uma coisa.
Tem muita gente provavelmente que tá ouvindo tudo isso, tá falando, nossa, que chato, né? Contabilidade, matemática, não tô entendendo nada. O cara tá falando um monte de sigla aí. E assim, falando por você e me colocando no lugar dessas pessoas, que eu já fui uma delas, parece chato agora, mas quanto antes e quanto mais você saber sobre isso, mesmo não sendo sua área, mais vai ajudar na sua vida, seja pessoal, mas também profissional, se você quiser tanto trabalhar para alguém, mas também montar sua própria empresa. E foi o que você falou, eu não tive essa formação de forma alguma na faculdade, principalmente, mas também na escola. Nunca tive educação financeira, não era um tema que abordavam na minha casa, por exemplo. E também por conta disso, eu vivi minha vida inteira endividado ali, sem dinheiro para nada. E às vezes não por falta de salário, que nem foi o teu caso, mas por não saber me programar, não, enfim. Até hoje ainda pena um pouco com impostos e tudo mais, e eu conto muito com vocês para isso. Mas até para não estourar nosso tempo aqui, será que a gente consegue dar uma mini aula nos próximos 5 minutos do básico que você precisa saber? Não que você precisa saber, que eu sei que você não vai conseguir ensinar isso, mas o que você está deixando de saber, ou o que você está deixando de aproveitar porque você tem medo dessa área como um todo. E isso, cara, eu tô falando desde formas societárias na hora de abrir uma empresa, mas também regime tributário, planejamento tributário, remuneração de sócio, sonegação fiscal, que a gente falou um pouco na época da UMAP. Mas assim, quais são os riscos que eu tô correndo, ou o que eu tô deixando de aproveitar por não conhecer esses temas? O que você consegue falar um pouco sobre eles de uma forma menos técnica para as pessoas que estão em casa se sentirem um pouco mais motivadas a correr atrás disso? Sim, não, eu procuro sempre falar desses assuntos, Bruno, como uma forma mais lúdica do que técnica, porque eu sei o quanto é chato para alguém que não tem nada a ver com a área contábil financeira e de direito, ficar com esse monte de siglas, nomes e formas aí na cabeça. Você não vai guardar, né, de forma alguma, né? Então, assim, eu vou tentar passar um formato que eu considero como ideal para qualquer novo empreendedor, tá? Quando você for pensar em fazer um investimento, acho que antes de mais nada, você não precisa ser o especialista da sua área de atuação. Eu, na minha vida inteira, escutei bastante de diversas pessoas que, pô, para você abrir uma empresa, você precisa conhecer muito daquela área, você precisa ter trabalhado, você precisa ter se formado naquela área. Não, se o mundo fosse assim, não existiam ações de diversos segmentos de empresas sendo vendidas para acionistas que não têm um mínimo conhecimento daquelas determinadas áreas. O que você precisa ter em mente? Que, como empreendedor, você é um investidor. E, como investidor, você precisa saber tudo de forma global, mas que você consiga arranjar em todos os temas daquela determinada empresa, sem considerar o segmento dela. Tá? Então, quando você estiver fazendo um empreendimento, você precisa verificar bem qual é o seu nicho de atuação, tá? Quem vai ser seu público-alvo, de que forma você vai atingir as vendas da sua empresa, de que forma você vai fazer a divulgação. Assim, aí você, melhor do que ninguém, Bruno, vai conseguir até contar um pouco mais sobre essa forma, e aí eu mesmo, como Smart Solve, conto muito e com o seu apoio e com o Freela. Depois dessa primeira etapa, você deve pensar bem na escolha do nome que você vai carregar dentro da empresa, né? Se for um nome que vai ter algum significado para fazer gestão de marca, é aconselhado que seja feito o registro de marca
Tá? Muitas empresas esquecem desse processo ou, pela questão financeira, deixam para uma segunda fase. E aí você imagina que você está 2 anos trabalhando com a sua empresa, ela gerando bons frutos, e aparece uma outra empresa que já tinha um registro há mais tempo e pede para que você troque tudo e você precisa recomeçar do zero por conta de um simples processo de registro de marca. Tá? Então, indico para quem for fazer a abertura de empresa, faça uma pesquisa no INPE, Instituto Nacional de Registro de Marcas e Patentes, para que possa fazer a validação se o seu produto, a sua marca já existe no mercado e se é possível você fazer o registro dela. E aí existem diversas empresas que podem ajudar com esse processo também. Né? Outras coisas que você precisa fazer a validação, e aí entrando um pouquinho mais na minha área de atuação. Você precisa criar um projeto. Né? Esse projeto precisa te quantificar em valores. Né? Qual é a formação do preço do seu produto? E aí, quando eu estou falando de produto, ele pode ser o seu serviço também. O que está embutido nesse serviço? Você tem condições de preparar uma precificação dele? Qual é o valor que você considera razoável como margem para que você receba o valor desse produto? Então, tudo isso é importante que você tenha desenhado, para que lá no futuro você não descubra que você está vendendo um produto que você achava que você poderia estar tendo algum lucro e você está tendo prejuízo porque você não teve o tempo suficiente para precificar de forma correta. Tá? E aí, falando em constituição da empresa, né? O Bruno comentou aí sobre formas societárias. Você tem, na legislação brasileira, diversas formas societárias. Eu não vou me alongar falando de todas elas, tá? Mas vou citar algumas delas como exemplos e para que a gente possa entender um pouquinho. Existe o MEI hoje no Brasil, que é o microempresário individual, onde para você ser uma forma tributária, uma forma societária de MEI, você precisa ter um faturamento de até R$ 6.750 mês, de forma proporcional, ou até R$ 81 mil ano. Precisa estar enquadrado dentro de algumas atividades consideradas como básicas. Né? Ao contrário do que todo mundo pensa, o MEI não é simplesmente efetuar o pagamento do DAS mensal, onde ele está embutido a previdência social daquele indivíduo de forma mensal, e o imposto sobre serviço ou o imposto de circulação daquele produto ou serviço. Tá? O MEI ele é simplesmente uma forma societária onde o governo achou como meio de regularizar a informalidade. Tá? Isso significa que, além do tributo que você paga mensalmente, você também pagará tributos na apuração do seu imposto de renda de pessoa física anualmente. E muita gente acaba desconhecendo esse processo, achando que não vai ter mais nenhuma cobrança e acaba tendo uma surpresa na hora de entregar o imposto de renda da pessoa física. Você tem formas societárias como empresário individual, onde você sozinho faz a abertura de uma empresa, mas, no entanto, caso a empresa venha a ter qualquer problema financeiro, falência, você responde imediatamente com os seus bens pessoais, porque não existe nenhuma distinção da pessoa jurídica com a pessoa física, nesse caso. Então, vamos supor que você deixou de pagar seus impostos, ou você deixou de pagar algum fornecedor. Ele não tem nenhuma diferença para ele entrar com processo contra a pessoa jurídica. Ele entra
ao mesmo tempo na pessoa física e jurídica e trava seus bens pessoais em caso de necessidade. Tá? Não é uma forma societária que eu costumo recomendar aos meus clientes por conta dessa falta de transparência entre a responsabilidade da pessoa física e jurídica. Você tem outras formas de ser um sócio, de ser um proprietário sem ter sócios, né? Então, você tem a figura da Eireli, que surgiu para dar a responsabilidade dos bens, né? Para separar a pessoa física da jurídica de acordo com o capital social investido. Porém, uma Eireli, na sua abertura, ela te obriga a fazer a abertura da empresa com, no mínimo, 100 salários mínimos, que não é uma realidade para grande parte dos empresários. Você ter que ser obrigado a investir na empresa esse montante de forma inicial. Então, também não é uma situação que é muito aconselhada. Tá? Então, você vai ver que tem muitas empresas Eireles abertas, que provavelmente foram indicadas por seus contadores ou as próprias pessoas seguiram porque achavam que estariam mais cobertas de riscos de falência, e não é bem assim. E desde 2019, você tem a Lei da Liberdade Econômica, onde você tem a figura da sociedade unipessoal, onde você responde de forma isolada com o valor do capital social que você faz o investimento inicial na empresa. E a esse valor a gente pode estar falando de valores reais, tá? Então, por exemplo, se eu fiz a abertura da minha empresa e eu fiz um investimento de R$10.000, serão esses R$10.000 que vão figurar dentro do contrato social e a sua responsabilidade fica limitada àquele valor, né? E essa é a forma tributária que nós indicamos com maior frequência para quem quem pretende ter um negócio próprio sem nenhum tipo de sócio. A forma societária para quem pretende ter mais sócios é uma forma societária limitada, tá? Onde você admite quantos sócios quiser, faz a divisão das cotas dessa participação societária e também a responsabilidade dos sócios fica limitado ao capital social e ao percentual lá determinado. E, por fim, nós temos aqui as sociedades anônimas, né? Onde você tem como principal objetivo ter uma divisão por ações, onde esse grupo de pessoas que tem as ações de uma empresa pode realizar a abertura de capital ou capital fechado. Então, essas ações podem ser vendidas no mercado de ações. Acho que, falando de forma societária, essas são as principais, de forma bem resumida. Os regimes tributários atuais dentro da legislação brasileira, nós temos o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real, tá? Onde normalmente é indicado que as empresas se enquadrem dentro do Simples Nacional por ter uma tributação menor. Mas isso não pode ser tomado como uma verdade se você não tiver um planejamento financeiro adequado. Vamos supor que você, como empresário, saiba que no planejamento financeiro que você realizou para o seu projeto tem um fluxo de operação que vai demorar de 3 a 5 anos para que ele comece a gerar lucro. Para esse tipo de atividade, o Simples Nacional nem sempre é
o regime tributário mais adequado. Por quê? Dentro do lucro real, você paga imposto se houver lucro na empresa. Se não houver lucro na empresa, você não paga, né? Você paga apenas uma parte dos tributos. Mas imposto de renda e contribuição você não paga. Dentro do Simples Nacional, você paga independente de qualquer outra diretriz, né? Você paga meramente por ter faturamento. E a mesma coisa funciona para o lucro presumido, que você paga sobre uma base de faturamento. Então, tem faturamento, existe uma presunção sobre o que a Receita Federal, o que o governo considera como lucro para aquele determinado segmento, e em cima dessa presunção da Receita Federal, você recolhe os seus tributos. A gente precisaria entrar numa questão muito mais detalhada para falar de cada tributo aqui, né, nesses regimes, tá? Então, eu vou me limitar a contar somente os regimes tributários existentes e sobre a importância da gente fazer o planejamento tributário para saber se realmente o regime que você pensa em adotar, apesar das alíquotas deles serem menores, se efetivamente eles te darão um prejuízo maior ou menor tributariamente falando. Então, quando você fala de planejamento tributário, ele é um trabalho feito a 4 mãos, né? Então, é importante que a equipe tributária ou a pessoa que estiver à frente do negócio tenha um conhecimento tributário, mas, acima de tudo, tenha um conhecimento sobre o negócio. Então, é preciso se aprofundar um pouco mais no negócio, em ter esse orçamento feito para pelo menos um ano de atividade da empresa, para que você consiga ter a melhor escolha de regime tributário no seu planejamento tributário. Tá? Quando a gente fala em planejamento tributário, você tem duas vertentes ali que normalmente são feitas, né? Você tem a elisão fiscal, que tendo o significado dela, é você ter o entendimento da legislação e aplicar a legislação como benefício de redução de carga tributária. Então, um exemplo disso eu escolhi o regime tributário do lucro real e não lucro presumido e simples, porque eu sei que a minha empresa, por estar tributada no lucro real, vai ter uma carga tributária nesse ano de orçamento seguinte menor. Então, por esse motivo, eu faço uma elisão fiscal baseado na legislação. Isso a gente faz para todos os tributos. Então, é necessário se investigar qual vai ser o segmento ali da empresa para poder aplicar os conceitos de planejamento tributário. Você tem uma figura, e aí essa figura é muito usada por empresários e, de certa forma, pela algumas contabilidades como sugestão aí de fraudulentas, tá? Então, que é a evasão fiscal ou sonegação de impostos. Então, de forma de planejar tributariamente, eu vendo 100 mil reais, mas eu digo para a Receita Federal, ou eu declaro nas minhas fontes declaratórias que o meu faturamento foi apenas 50 mil reais. Eu tive uma sonegação, uma evasão de tributos de metade do que eu havia feito como faturamento. Então, é uma economia tributária não indicada e que poderá ter sérias complicações, como multas altíssimas lavradas pela Receita Federal, seguidas de notificações. Por fim, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a
as formas de remuneração dos sócios, né? Que é um principal fator aí de grande importância para quem está fazendo a abertura do seu próprio negócio. Então, quando você tem a abertura do seu negócio, você tem algumas formas de remuneração previstas na legislação. E isso acaba impactando também no planejamento tributário. Tá? Então, a primeira forma de remuneração dos sócios é o Prolabore. O Prolabore, a gente pode associar ele exatamente igual ao que é o salário de um funcionário dentro de uma empresa, tá? Onde ele está sujeito aos tributos sobre esse valor de salário, de imposto de renda na pessoa física, através da tabela progressiva, mais a Previdência Social paga mensalmente sobre esses valores. E você tem outra forma de remuneração, e essa sim é mais indicada, porque você já paga o tributo de uma forma única, que é a distribuição de lucros. Então, fazendo uma conta de padaria, você tem todas as vendas efetuadas pela empresa, menos as despesas, você tem um lucro obtido por essa empresa. Esse lucro é permitido que ele seja distribuído aos sócios, e nessa distribuição não se paga mais nenhum valor adicional. Então, é distribuído, entra na declaração de pessoa física como rendimentos isentos e não tributados, porque você já pagou esses impostos dentro do faturamento da empresa no primeiro momento. Isso funciona dessa forma no Brasil. Muitos países não funcionam dessa forma. Você tem a tributação também sobre a distribuição de lucros para efeitos de imposto de renda. O que hoje é uma discussão, é um dos temas discutidos na reforma tributária. Espero que, nesse sentido, não exista nenhuma mudança, porque é uma das poucas coisas positivas aí em relação à legislação brasileira e demais legislações pelos outros países desenvolvidos. A terceira forma de remuneração dos sócios é pouco conhecida, tanto no mercado tanto para empreendedores como para contadores, que é a TJLP. Desculpa, que é o juros sobre capital próprio, tá? Que foi um dos temas, inclusive, que eu citei dos trabalhos feitos dentro da UMAP com redução de carga tributária, e que você troca pagar 34% de imposto de renda e contribuição social, considerando que você é uma empresa tributada pelo lucro real, tá? Essa forma de remuneração é exclusiva para esse regime tributário. Então, você troca uma tributação de 34% para pagar 15% na pessoa física. Então, você remunera o sócio por ele ter emprestado um dinheiro de capital social. Então, você paga uns juros para ele sobre esse capital investido inicialmente. Como eu falei, é um tema pouco utilizado, o juros sobre capital próprio. É uma das coisas que nós, na consultoria, atacamos bastante quando vamos fazer auditoria e consultoria das empresas, porque a gente vê que muitas empresas ainda hoje não utilizam desse benefício, e é um benefício líquido certo de ser apurado e aplicado imediatamente. De forma geral, são essas. Perfeito, cara. Que aula, hein? Então, a gente eu tenho de uma forma mais detalhada um workshop falando sobre esses temas de uma forma bem mais detalhada, e que logo mais eu vou abrir para o público também. Há 1 ano e meio atrás eu dei um workshop desse na GV, teve um sucesso grande, eu pretendo começar a receber
a compartilhar esse conhecimento com as pessoas, né, de uma forma mais detalhada e como passo a passo mesmo. E me diz uma coisa, para quem quiser conhecer mais, obviamente, mas também contratar a Smart Solve, o Robson, tirar dúvidas e tudo mais, onde que pode ser achado? Vou deixar nossos contatos aí. Então, nós temos nosso site institucional, smartsolve.com.br. O meu e-mail é robson.araújo@smartsolve.com.br e o meu contato profissional é 98221-5029. Fico à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que tiverem relacionadas a esse trabalho e ajudar no que for possível. Perfeito, Robson. Acho que a gente estourou um pouquinho do tempo aqui, mas problema de quem vai editar isso. Queria te agradecer tanto por ter topado o convite, quanto por essa aula mesmo que você deu. Que nem eu falei, que nem você viu na pele aí, não é um setor que eu tô acostumado, que eu fui treinado durante minha vida, mas que é estritamente necessário hoje para o sucesso da minha empresa. Então, ter você como aliado nisso e todas as outras pessoas que você trouxe junto já é um grande diferencial, e eu recomendo muito que mais pessoas busquem esse conhecimento, se possível com pessoas qualificadas que nem você, se não por conta própria, porque é importante mesmo. Mas assim, muito obrigado mesmo por ter topado e por ter principalmente dividido a história da tua vida com essa galera. Cara, eu que agradeço demais o convite. Foi um enorme prazer, de verdade. Em alguns momentos voltei a me emocionar, como na época, sobre algumas passagens da minha vida. E, só tenho a agradecer por ter me levado aí de volta a um passado gostoso. A gente que agradece, cara. É importante para todo mundo ouvir um pouco mais dessas histórias. Então, para quem não conhece ainda, tanto o Robson com os contatos que ele deixou, mas principalmente Smart Solve, Instagram, Facebook, LinkedIn. Por favor, deixem seu like, seus comentários, suas dúvidas, que estaremos lá para responder. Certo? Esse foi o FreelaCast, pessoal, 10º episódio. Encerramos a primeira temporada. Encerramos o ano de 2020. Boas festas para todo mundo. Ano que vem, esperem muitas novidades com novas temporadas, novos episódios, novos blocos e pessoas tão importantes quanto o Robson e muita gente que já esteve por aqui. Obrigado, fica no ar com o próximo na sequência. Esse foi mais um FreelaCast.